Vamos lá? Vamos seguir falando ainda a respeito do sistema respiratório. Seguiremos para edema agudo de pulmão, livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. E falaremos sobre edema agudo de pulmão. Livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10, Clínica Médica, Sistema Respiratório. E fechando o sistema respiratório, que já falamos de todos, né, desse manual. E vamos fechar falando de edema agudo de pulmão. Ok? Olha só. Não confundam derrame pleural com edema agudo de pulmão. Ok? Derrame pleural, nós vamos ter acúmulo de líquido entre as pleuras. Já o edema agudo de pulmão, nós vamos ter líquido em abundância em cavidade alveolar, ok? Em espaço alveolar, em tecido pulmonar. Então, o acúmulo de líquido em cavidade alveolar, ou melhor, em espaço alveolar, tecido pulmonar, nós vamos ter um paciente com hipoxemia, baixa de oxigênio na corrente sanguínea. Nós vamos ter um paciente com respiração em desequilíbrio. Nós vamos ter um paciente com complacência pulmonar diminuída. Logo, nós teremos um paciente com desequilíbrio na sua ventilação pulmonar. Teremos um paciente com dificuldade respiratória. Lembre-se, se a complacência não acontece de forma fisiológica e efetiva, nós teremos um paciente que vai respirar aqui, ó. O pulmão vai fazer isso, ó. Ao invés do pulmão fazer isso, o pulmão na complacência vai fazer apenas isso aqui, ó. E aí, ele realmente vai ter uma dificuldade de respirar, uma dificuldade respiratória. Aí, lembra pra vocês que eu falei lá atrás, e que eu ia falar assim, cuidado, lá na frente, não tem no livro de vocês, no manual, mas é mais para um conhecimento a mais com relação a alguns assuntos. E aí eu falei de acidose respiratória, lembra? Pois é. A acidose respiratória está presente, a acidose respiratória, que em algum momento lá na frente vocês vão ver acidose metabólica, ok? Mas eu estou falando agora, no momento de acidose respiratória. Então vamos lá. A acidose respiratória, ela está presente nos DPO6 que apresentam hipoventilação, que apresentam pouca ventilação. Por quê? Essa acidose respiratória diz para mim que o pH do sangue sofreu alguma alteração. Diz para mim que esse meu paciente, ele pode estar tendo um aumento da sua concentração de dióxido de carbono no seu sangue. Deu para entender? Então, ele está tendo um PaCO2 aumentado. Ele está tendo uma hipoventilação, ele está tendo um pH sanguíneo diminuído. Então, eu tenho aí uma acidose respiratória, ok? Então, toda vez que você visualizar um cliente, por isso que a gente faz a gasometria arterial, ok, gente? Alguém tinha me perguntado com relação a isso. Por isso que a gente faz a gasometria arterial, que é para justamente a gente conseguir observar como esse cliente se encontra. Se ele se encontra em acidose respiratória e como essa acidose também se encontra. Porque, dependendo do grau da acidose, a gente vai ter comprometimento neurológico ou um possível comprometimento neurológico. E aí, algumas coisas vão dar um pontapé de complicação para ele, tá? Lembrando, no edema agudo de pulmão, a gente tem um cliente
com uma uma hipoxemia. Então, a gente tem uma diminuição de oxigênio na corrente sanguínea. Logo, o pH desse meu cliente vai estar o quê? Também em desequilíbrio, tudo bem? E aí ele pode apresentar já a acidose respiratória. Aí eu tive que ir lá na acidose respiratória, explicar a acidose respiratória para depois acrescentar aqui no conteúdo de edema agudo de pulmão. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos continuar. O edema agudo de pulmão, ele pode sim ser clinicamente efetivado pela função cardíaca. Tá? Então, ele pode ser um edema agudo de pulmão cardiogênico ou um edema agudo de pulmão não cardiogênico. Vamos lá? Lembra que eu falei para vocês que o coração e o pulmão trabalham em equilíbrio, trabalham em alinhamento. Se eu tenho o meu coração, minha bomba cardíaca falha, eu tenho comprometimento pulmonar, tudo bem? Então, a minha bomba cardíaca precisa estar em alinhamento para que eu possa ter efetivamente o meu pulmão trabalhando relativamente bem, tá? Esse edema agudo de pulmão cardiogênico, aí envolve a bomba cardíaca como um todo. E eu posso falar de miocardite, pericardite, eu posso falar de uma insuficiência cardíaca, ok? Uma insuficiência no nó sinoatrial, eu posso falar de átrio ventricular, tá? A área atrioventricular também afetada, nódulo sinoatrial também afetado, tá? Então eu tenho uma ampla capacidade da minha bomba cardíaca. Então aí eu tenho comprometimento pulmonar.